Olá, boa noite, bem-vindos. Eu sou Alice Luz e dentro de instantes Henri Cristo irá responder as perguntas dos internautas. Mas atenção, para que a sua pergunta seja lida e respondida ao vivo por Henri Cristo, é necessário que informe o teu nome e a tua cidade junto à pergunta no chat da rede social na qual você está conectado. E para os que estão chegando agora, Henri Cristo possui mais de 50 anos de vida pública, como podeis conferir em seus sites oficiais, henricristo.org.br, henricristo.net ou henricristo.tv. Agora com vocês, Henri Cristo. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória, por todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem, não creem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou ele Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos, exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Dadas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra, que tenham todos a minha paz. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, por todo sempre, ó Pai, que paz seja com todos.
Tem bem as perguntas. Davi Martim, de Barcelona, Espanha. A terra prometida, a Nova Jerusalém, onde fica? No céu ou na terra? Há milênios, quando foi dito essas palavras, quando foram feitas essas promessas, ninguém poderia imaginar que um dia existiriam as Américas. E a terra prometida é as Américas. Para aqueles que quiserem compreender e tiverem capacidade de raciocínio, tiver mais de 7 neurônios funcionando, raciocinem. E aqui estava previsto também que eu ia vir no Novo Mundo. E o Novo Mundo, o Brasil, faz parte das Américas. E eu disse que não voltaria a Jerusalém. Logo, e disse que ia voltar. Olhe bem, eu disse que ia voltar, mas disse ao mesmo tempo que não voltaria a Jerusalém. Para aqueles que não sabem, não lembram, e que estão chegando agora. Eu disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas seus pintos, e tu não o quiseste. Eis que será deixar deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Eu não posso voltar, porque eu não posso mudar o que eu disse da parte do meu pai há 2 mil anos. Eu repito a pergunta, que ela não está completamente respondida. A terra prometida, a Nova Jerusalém, onde fica? No céu ou na terra? Pois então, a Nova Jerusalém, ninguém é obrigado a crer, mas futuramente, muito em breve, todos saberão que aqui, a Nova Jerusalém, aqui onde está sediado o Reino de Deus, aqui em Brasília, a Nova Jerusalém, no Apocalipse 21. Futuramente vai ser discutido isso e eu explicarei até fisicamente e geograficamente por que aqui. Por enquanto ficam delirando, blasfemando, xingando, gringo, latino. Mas vai chegar a hora que a verdade virá à tona e todos compreenderão e vão dizer, mas olha, como é que pode? Como é que eu me enganei? Como é que eu ficava escutando o falso profeta que me enganou e eu dava o dízimo para ele e agora o Cristo já estava aqui na terra. E eu já estou aqui com vida pública de mais de 50 anos. Quem quiser compreender, compreenda. Então tá, então agora já está explicado essas perguntas. Se alguma dúvida ficar na iminência, podem retornar. Tenho minha paz. Sidney de Uberlândia, Minas Gerais. Quero saber se existem seres encarnados aqui nesse planeta, aliens, em corpos humanos. Não entendi a pergunta. Ele quer saber se tem ET aqui na Terra encarnado num corpo humano. Não. Todos os que estão aqui reencarnados, são ETs. Todo mundo aqui é ET. Porque todo mundo veio lá de cima. Todos os que aqui estão. Porque o meu Pai, Senhor e Deus, que é também vosso Pai, se assim o compreendeis, o Supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, o único Senhor do universo, como ele é onipresente, ele que dá vida para o sangue de todos vós, ele é um ET, ele é o Senhor de todos os ETs imaginais. E ele reina absoluto lá em cima, porque aqui na Terra ele deu livre-arbítrio para os homens que podem pecar, sim, para depois passar por purgações e evoluir. Agora, aqui não tem ninguém aqui que é daqui. O corpo é daqui, mas o espírito veio lá de cima. Isso é tão óbvio, tão ululante, que nem carece de explicação. Tenham todos a minha paz. Newton de Natal, Rio Grande do Norte. Olá, Henri. O mundo está tão louco. O que será de nós? O que será é o que acontecerá quando, por ocasião da hecatombe nuclear inevitável. Eu sei que mais perguntas vão fazer sobre isso, então depois, se fizer novas perguntas sobre isso, eu volto a falar o que eu já falei durante mais de 40 anos. Em toda a América Latina, na Europa, como acontecerá e o que será de nós, então. A pergunta dele, né? Mas qual é a outra pergunta agora? Eu vou responder a pergunta dele depois. Ele perguntou o que será do... Justamente. Depois, responde mais uma vez. Depois eu vou falar, como é o nome dele? Newton de Natal, Rio Grande do Norte. Esse que eu sei que vai vir mais perguntas sobre isso. Então, eu já, uma vez, num pacote só, eu respondo.
Sou o Rodrigo de Palhoça, Santa Catarina. Boa noite, Henri. Senhor, pode me abençoar pelo vídeo? Pelo quê? Pelo vídeo, através do vídeo. Ele quer saber se o senhor pode abençoar ele pelo vídeo. Como ainda há pouco, quando comecei a aparecer aqui, eu pedi ao Pai bênção já 2 vezes. Agora, no final da minha aparição, se ele ficar assistindo até o fim, eu peço ao Pai e ele estará incluído na bênção. Qual é a outra pergunta? José Carlos Berti, de Recife, Pernambuco. Podemos nos tornar membros da SOST? Podemos receber uma declaração de membro ou certificado? Não contém ironia. Os habitantes, os integrantes da comunidade de beneméritos, os beneméritos que fazem parte da provedoria do SOST, cada um deles, de uma forma ou de outra, se manifesta. E eles vêm aqui, pedem, se tudo é possível, mas sem, aqui não se faz chantagismo, aqui não se pode vender sacramento, aqui não pode, mas eles, qualquer membro da SOST, tem sim possibilidade de, como documentar que é membro da SOST, por exemplo. Só que não dá para explicar assim agora. A resposta, a pergunta não vou responder secamente. Podemos nos tornar membros da SOST? Bom, Podemos receber uma declaração de membro? Vem aqui pessoalmente, recebe a declaração da membro e se tornando membro, pronto. Tem até um livro de Benemérito. Então, vem aqui, põe o teu nome no livro dos beneméritos, pronto. Agora, eu vou responder agora a pergunta que ele fez. Repete ele lá. Aquele de antes? É. Bom, respondeu outra pergunta. Milton de Natal, Rio Grande do Norte. O mundo está tão louco, o que será de nós? Pois é, então, resumindo, para todo mundo saber o que eu já falei durante mais de 40 anos em toda a América Latina, país por país, nos países que me permitiram falar, nas televisões da universidade, e aqui no Brasil também. Reitero agora de uma maneira mais sucinta, que o Senhor diz que eu devo falar para os que querem se situar diante da lei e se prevenir por dias horrorosos que estão por vir, incluindo a hecatombe nuclear. Os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim desse mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte, e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano aqui na Terra que desconheça sua onipotência, onipresença e onisciência. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens. As prisões serão transformadas em escolas. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será transformado num elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso Pai. Eis como deveis de orar a partir de hoje, ó Pai eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai.
Que paz seja com todos. Podem continuar as perguntas. Leandro Fagundes, Rio de Janeiro. Como posso fazer doação para a sua obra? Está chegando agora ele, então mostra para ele, fale que primeiro eu respondo aqui primeiro, que aqui não se cobra dízimo, não faz chantar do dízimo, não se vende sacramento. Se as pessoas querem participar, ela vai explicar agora como proceder. Se inspirados pelo Altíssimo, sentis no coração vontade de contrair um gracioso vínculo com o reino de Deus, pixhost@gmail.com. Márcio do Maranhão pergunta: como faz para conhecer você pessoalmente? Pois então está chegando agora, porque eu acabei de dizer, é só vir aqui. Se aqui está agora... não- Primeiro comunica-se com a assessoria para ver que eu estou aqui. Que o dia que ele quiser vir e puder vir, me encontra aqui, porque se vier assim, sem avisar, eu posso não estar aqui, porque às vezes eu também me desloco. Mas é só marcar com antecedência e seja muito bem-vindo. Naquele dia, naquela hora, eu estarei aqui. Seja muito bem-vindo. Antes de fazer a pergunta, posso falar do site dos livros? Tem pessoas perguntando como obter o livro físico, as obras Fale físicas. tudo à vontade. Tá. Pessoal, acessem o site henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível gratuitamente a literatura da Soust, dentre as quais o Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. O volume 1 contém a história de Henrique Cristo desde a infância e adolescência, quando ele descobriu que é o Messias renascido, etc. E o volume 2 contém a doutrina. E para obter os livros físicos, como tem pessoas perguntando, acesse lá no site e envie um e-mail para o assessoria@henricristo.org.br e vocês serão instruídos como obter os livros físicos. Israel de Minas Gerais pergunta: antes o senhor propagava o evangelho diretamente nas praças, como fez em outros países. Por que atualmente o senhor não faz mais essas idas? Deus proibiu? Não, ao contrário. Porque o tempo é o aliado de meu Pai, Senhor e Deus, e meu aliado. Lá onde ele reina absoluto, o tempo não conta, mas aqui na Terra conta, e depois de mais de 50 anos de vida pública, mais de 40, falando um pouco nas praças públicas. De onde ele falou mesmo? Israel de Minas Gerais. Tá, em Minas Gerais, falei em Belo Horizonte, na Rádio Itatiaia, durante 3 horas. Depois falei um pouco na praça, em Rio de Janeiro, na Praça da Cinelândia, várias vezes, com milhares de pessoas. Em São Paulo, na Praça da Sé. Enfim, no Brasil, em Porto Alegre, na Praça da Alfândega. Em Curitiba, na Praça de Iradente, etc. Eu falei no Brasil, aqui em Brasília, onde tem a Torre da TV, no lugar chamado Torre da TV aqui, eu falei em 81, tinha mais de 5 mil pessoas comigo ali. Então eu sempre falei nas praças públicas, mas agora que o Reino de Deus foi instituído na Terra, em Belém do Pará, justamente depois de falar na praça pública, eu fui com 10 mil pessoas para a Catedral de Belém, onde eu fui praticar o ato libertário, que todos podem conhecer a história e as fotos daquele dia aí. Agora meu pai disse que eu tenho que ficar aqui, que eu não posso estar na praça, e como é que acabaram de pessoas pedir como fazer para falar comigo. Então eu estou lá na praça e a pessoa vem aqui, não, estou aqui, as pessoas que querem falar comigo, querem me ver pessoalmente, me questionar pessoalmente, ela vem com a lista de perguntas no dia, a hora que marcaram, eu recebo elas aqui e não pago nada. Aqui não paga ingresso, não tem que só agendar o dia e a hora. E recentemente a gente esteve ali na praça, na Sim. Torre da TV, Sim, e as vou pessoas voltar. que estavam ali se acercaram. Sim, senhor. sim, e vou voltar na Torre da TV. Proibido de ir, Não, tá? só que recentemente, ainda faz um mês. Faz né? um mês então, o senhor esteve ali. Então, só que agora, São outros o tempos, principal é aqui. Agora, é claro, nada impede de eu voltar ali. Inclusive, meu pai disse que eu tenho que voltar algumas vezes ali, sim, onde eu proferi a palavra do rei, é que ele disse, o Senhor, que é o lugar, o ponto mais chave para eu aparecer aqui em Brasília, fora da casa dele, do reino dele, é ali na Praça da Torre da TV, que tenham todos a minha paz. Ronaldo de São Paulo. Onde o senhor estava antes dos 33 anos? Agora ou há 2 anos? Ele tem que responder aqui no chat, ele não especificou, então pode ir para a próxima Bom, matéria. aqui no Brasil, eu comecei minha vida dura, trabalhar duro desde menino. De 8 anos em diante eu trabalhei duro. Fui na escola, já que ele quer saber, fui na escola 3 anos para ser alfabetizado. Eu sou teodidata. Depois disso, tudo foi meu pai que me instruiu.
Então, trabalhei duro na minha infância. Fui cobrador de ônibus, fui padeiro, trabalhar a noite inteira fazendo pão, de manhã ainda tinha que entregar, tudo na minha adolescência. E depois, em 1969, dia 20 de março de 69, o senhor determinou, eu não sabia até então quem era que me comandava, obedecendo desde criança a poderosa voz que sempre me comandou desde criança, que eu tinha que começar a vida pública, que eu tinha que falar numa rádio. Eu fui, já que ele quer saber, fui falar na rádio Princesa de Francisco Beltrão. Até chegar lá é complicado de explicar, então fui falar na rádio. Então, como era a primeira vez que eu falava em público, que falava numa rádio, eu não sabia ainda tinha bastante de ingenuidade em mim, e não sabia que nem sempre seria entendido. Então, meu primeiro pronunciamento na rádio Princesa de Francisco Beltrão, no Oeste Paranaense, culminou com a minha expulsão da cidade, porque eu falei uma frase que mexeu com todo mundo. Eu disse que os cristãos são contra a vontade do Criador, esquecendo-se talvez que esse mesmo Criador, ao criar as estrelas, disse que elas sirvam para sinais e para tempos determinados. Se eu dissesse que os ignorantes, ninguém me expulsava, mas daí os cristãos todos se reuniram, Rotary lá, todos se reuniram contra mim. Daí eu fui expulso da cidade, não fisicamente, mas fiquei sem chance. O diretor da rádio já não deixou mais eu falar. Perguntei para o Major Monteiro, que era o delegado lá, se eles iam me prender, não, eu não ia preso, mas eu não ia poder mais ficar na cidade. Pronto. Aí fui para Capanema, 100 e poucos quilômetros de lá, falei na Rádio Colmeia durante 3 dias, muito bem, me receberam muito bem, mas no domingo, o padreco da cidade, padreco lá, belga, diziam que era um padre belga, trouxe um jornal de Belém, de Francisco Beltrão, onde estava escrito assim, cadeia ou inchada para quem ver aqui o futuro e tal. E daí, de novo, eu não pude mais continuar. Enfim, foi até que passei de rádio em rádio, até que cheguei em Lages, na Rádio Diário da Manhã de Lages, lá, pela primeira vez, ainda em 69, no tempo que disse que o homem estava indo à lua. Nessa época, lá eu pude falar à vontade, que bendita a rádio seja até hoje, e daí passei por centenas de rádios, até chegar em Campo Grande, em 81, quando fui obrigado a falar na televisão. Enfim, o restante agora... Quem perguntou isso aí? O nome dele é... Só um instante. É Ronaldo de São Paulo. Onde o senhor estava antes dos 33 Então, acho que agora já deu para entender onde é que eu estava, né? Eu acho que já deu. Para ele e para todos que gostariam de saber. E há 2 mil anos também. Há quem pense que há 2 mil anos eu estive escondido durante de 12 a 30 anos. Quem quiser pode ver lá na Bíblia, onde está escrito. Então, já que ele fez isso, eu não vou falar de há 2 mil anos também. Não vão dizer, não, há 2 mil anos. Não. Lá está escrito, em Isaías 7, versículo 14, para quem quiser compreender, traduzir, ver a tradução está correta, de acordo com a tradução. Vai lá. Como é que é? Uma virgem da... Não, peraí, estava lá escrito ali, de novo repetiu o número. Isaías 7,14. Uma virgem dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, comerá leite e coalhada de mel, até aprender a separar o mal do bem. Está lá escrito, com o nome de Emanuel, dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz o que eu fiz, estava cumprindo essa parte. Está lá na Bíblia, para quem quiser ver, com o nome de Emanuel até os 30 anos. Foi só depois dos 30 anos, depois do jejum, depois fui batizado por João Batista, que eu passei a usar o nome Jesus, que é a vida que eu vivi, vida profana. Comer leite com coalhada de mel quer dizer experimentar coisas azedas e doces. Conheci as misérias, passei pelas fraquezas da carne, tudo. Por este motivo, para quem quem funciona o raciocínio, por esse motivo que eu disse depois, animai-vos, eu venci o mundo. Por quê? Porque eu estive à mercê do mundo, das fraquezas da carne até o jejum. Tenho toda a minha paz. Leandro de Brasília. Henri mora em Brasília, próximo do seu templo. Se eu for aí, eu serei bem recebido? Qualquer pessoa que não é porque mora aqui perto, qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil ou do mundo que quiser visitar-me, seja muito bem-vindo, muito bem recebido, desde que marque antes, e naquele dia, naquela hora, eu estarei. Faça uma lista de perguntas, pode vir fazer perguntas como quiser, chega aqui, naquele dia, naquela hora, eu responderei qualquer pergunta. E como eu disse, retiro, não custa nada.
É gratuito. Tudo aqui é proibido vender. Tá? Tenham todos a minha paz. Paulo, da cidade de Moreilândia, Pernambuco. Quantos milagres ele já fez? Está chegando agora isso aí. Mas vamos lá. Há 2000 anos me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom, ele que faz as obras. Então, ele que fez os milagres há 2000 anos e agora a mesma coisa. Eu não conto os milagres que ele fez. Eu sei que ele usou as minhas mãos para fazer os milagres. Quando eu fui expulso da Inglaterra, quando eu cheguei na França, expulso da Inglaterra, para sobreviver até, meu pai mandou que eu dissesse, avec ma main, mon père guérit les malades. Meu père é meu pai. Com as minhas mãos, meu pai cura os enfermos. Aí eles foram conferir. E assim eu vivi muito bem, muito amado durante 7 meses lá. Claro que no início me acharam estranho, me detiveram, mas nunca dependi de advogado para sair da prisão. Me detiveram depois de um longo interrogatório, fizeram obrigado a pedir inclusive a bênção. Em Mônaco, na capital de Mônaco, em Monte Carlo, o delegado foi me deter na rua, denunciaram que tinha um fantasma andando lá, e daí, como se eu fosse um fantasma, depois de um longo interrogatório, disse, é difícil crer que Cristo está na Terra, mas não sendo assim, vai abençoar meus colegas. Eu dei a bênção para todos eles. E daí terminou minha missão em Mônaco. Pessoal, informe nome e cidade, juntamente com a pergunta direcionada ao INRI, coloca aqui no chat da rede social que você está conectado. José Carlos Berti, eu já tinha feito uma pergunta dele, né? Deixa eu daqui a pouco eu responder um pouquinho. Tá. Enquanto medita bem aí. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares vendavéis da sorte e já não souberes onde inclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te voarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clamam por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo, te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim.
Eu sou a crença que te inunda dentro do entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SOST. Eu, primogênito, verbo de Deus, reencarnei, renasci. INRI é meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz. Quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do universo. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, por todo sempre, ó Pai, que o paz seja com todos. Que continuem as perguntas. Luiz de Ubatuba, Minas Gerais. Esse mundo físico é só uma provação para nós? É, de uma certa forma, e também depende. Aqueles que já passaram pela aprovação podem disputar, podem começar a vislumbrar as maravilhas que Deus fez aqui na Terra. E aqueles que estão chegando, estão recentemente saindo da condição de animal, porque todos passamos por isso. Quem quiser ser ignorante, seja. Desde o primogênito, que vos fala, passou pela condição de réptil rastejante, foi evoluindo até chegar aonde estamos. Isso, quem quiser, vai estudar a ciência e vai ver. Eu, da parte do meu pai, digo que o que falaram sobre a ciência, sobre a evolução, a chamada teoria da evolução, que na verdade é a inspiração de Deus na evolução, é pura verdade. E antes, muito antes de Charles Darwin, muitos séculos antes, há 2000 e poucos anos antes, Anaximandro falou com mais detalhes que quase naquela época ninguém prestou atenção. Tenham todos a minha parte. A Márcia Lopes, de Redenção Pará, ela está insistindo muito na pergunta, ela está perguntando: como faz para ser discípula? Eu quero, o que faço para conseguir? A primeira coisa é vir falar comigo pessoalmente, como as discípulas que aqui estão, né? Um dia vieram fazer essa pergunta. Sim. Aqui a Lisu, a Núbia está comigo quantos anos? 37. Hã? 37. Então, a Lisu, 36. quantos anos? A Sinuê. 30. A Maí. Como discípula, aos 35. Então, e toda aqui também tem, claro, a jovem que está aqui comigo, a mais jovem,
está comigo há 7 anos. É com ela que fez a pergunta. Né? Então, e assim por dentro. Aí, igual tem outras pessoas que não são discípulos eclesiásticos, que também estão comigo durante muitos anos, que têm toda a minha paz. Rodrigo de Pindamonhangaba, São Paulo, ele pergunta: você gosta da senhora Aparecida? Se ela aparecer para mim, né, eu vou pensar. Por enquanto está desaparecida. Não posso opinar, porque ninguém apareceu, eu só posso gostar de quem vem falar comigo, vem me questionar. Se é uma boneca que encontraram sem cabeça na água, depois anexaram a cabeça e passaram a dizer que era um suicida, declarou a Nossa Senhora Aparecida, um suicida, anti-suicida, disse que ela era padroeira do Brasil. Veja bem, então se isso é assim, daí então eu não gosto. Eu não gosto de nada que é fantasia. Eu estou aqui pela realidade. Eu vim aqui da parte do meu pai para falar a verdade. Se é quem dizem, né? Eu, da minha parte, não posso gostar de fantasia. Porque a minha vida é dura aqui na Terra. Minha vida aqui é cheia de detalhes que eu tenho que manter-me sempre racionalmente dentro da racionalidade, em que pese os porcos que gruem, os cães que latem, dizem que eu sou louco. Então, para esses que latem, que eu sou assim, confesso que sou louco, sim, mas louco de amor pela humanidade. Porque é só esse amor que meu pai colocou em mim desde que eu vim ao mundo, é que faz com que eu permaneça, que eu persevere, cumprindo o que está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria a priori rejeitado por minha geração. Mas meu pai disse que está chegando a hora que a verdade vai aflorar, vai surgir, as pessoas vão começar a enxergar que os falsos profetas morreram, um foi enforcado em Tóquio, outro está preso lá na Sibéria, outro foi assassinado pela polícia do Texas, todos aqueles que vieram usar meu nome antigo, obsoleto, eu vim com um nome novo. Eu nunca disse que sou Jesus. Meu nome é Inri, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Então daqui a pouco eles vão começar a se acordar. Peraí, como é que me enganaram tanto? Ah, mas eu estou 30 anos dando dízimo para a minha igreja, agora ele vem dizer que não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Meu Pai, Senhor, e Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Não, Ele é o Senhor. E está escrito para aqueles que vivem com a Bíblia debaixo do braço, como se fosse um desodorante. Lá está escrito em Atos 7, versículo 48, que Deus não vive nas casas construídas por mãos humanas. Tem todos a minha parte, porque Ele é onipresente. Até esses falsos profetas que ficam falando que chantageando, dizem em nome de Deus, eles mal sabem que se Deus abandonar as veias dele, o sangue dele, eles morrem ali na hora, como um já morreu ao vivo uma vez. Não mais, tem minha parte. Henrique de São Paulo, você consegue andar sobre as águas hoje ou só há 2000 anos? Nem há 2000 anos, é ótimo, é boa pergunta essa, porque eu posso mostrar na Bíblia que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas, até charadas. Só Deus dá vida para aquelas letras. Então tem que primeiro mostrar que se alguém levar a Bíblia ao pé da letra sem pedir inspiração de Deus, pode se tornar um assassino, porque lá está escrito que Josué matou mulheres e crianças por ordem divina. Muito bem, então vamos lá. Então na Bíblia fala que eu andei sobre as águas. Agora eu vou desmascarar primeiro usando um texto bíblico, para quem quiser prestar atenção. Mateus 17, versículo 27. Vou começar a mostrar uma mentira bíblica que está ali escrito. Mateus 17, versículo 27, depois da minha aparição, podem ir lá olhar. Está escrito que estava na orla marítima, claro, já tinha sido crucificado há muito tempo, quando fizeram essa mentira. E eu estava na orla marítima com o Pedro, e vieram cobrar imposto de mim. Os tributistas vieram me cobrar imposto, eu disse, Pedro, joga o teu anzol na água, e o primeiro peixe que vier, tu abre a boca dele e tira o dinheiro para pagar o meu e teu imposto. Olha que coisa mais idiota, que estelionatário mais fajuto, mais absurdo. Como é que ainda acreditam numa coisa dessa? Muito bem. Primeiro que eu não precisava de pagar imposto, porque eu era nômade, eu não tinha nem onde reclinar a cabeça, ninguém podia me tributar. Primeiro. Segundo, como agora também ninguém pode me tributar, porque não tem bens materiais. Muito bem. Segundo, que isso de... antes de chegar nas aulas, vamos falar da festa. Está lá na Bíblia escrito também, mais uma mentira absurda, que eu dos 3 a 30 anos, que acabei de explicar agora o que eu fiz, mas eu nunca participei de festa nenhuma. E lá está escrito que eu estava participando de uma festa com a mamãezinha, aquela que dizem que é mãe de Deus, né? Aquela que todo mundo aprendeu desde criança, Santa Maria, Mãe de Deus. Aquela ali estava comigo na festa, bebericando vinho, e acabou o vinho.
Ela veio me avisar, olha, filhinho, acabou o vinho. Eu peguei um galão de água bem grande, transformei em vinho, dei vinho para todo mundo. Olha que mentira mais fantasiosa. Primeiro que eu não estava em festa nenhuma. Segundo que não tem sentido acabar o vinho e eu ir fabricar vinho. Falsificar vinho. Bom, então agora, aí andar sobre as águas é outra mentira também. Uma outra mentira, andar sobre as águas. Olha, existe até uma piada que eu chamei o Pedro sobre as águas, e daí eles, vem Pedro, vem, e eu mostrei pelo caminho das pedras. Até uma piada que inventaram sobre isso. Agora você tem que ver a Bíblia, olhar, primeiro pedir ao Pai, se quiser ver a Bíblia, ela é sagrada sim, porque ela carrega em seu bolso o maior número de itens da lei sagrada. Mas botaram muitas mentiras, porque o homem tem ambição, o homem tem inveja, o homem tem de tudo, ser humano. Então, inclusive, está lá escrito na Bíblia também que Deus se arrependeu de criar o homem. Que Deus é esse que se arrepende? Esse não é o meu Pai. Meu Pai, Senhor Deus, jamais se arrepende de nada do que fez ou faz. Ele é o Senhor da vida e do destino. Único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, porque ele é o único ser incriado. É uma outra mentira que dizem que Santa Maria é Mãe de Deus. Que oração espúria é essa maldita? Santa Maria Mãe de Deus, imagine. Olha que absurdo dizer que Deus tem mãe. E eu disse, como prova que Deus não tem mãe? E como prova que eu não fui para o céu de carne e osso? Na hora da crucificação, eu disse, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito, Pai, e não o meu corpo, disse. E como prova de que a Maria não é mãe de Deus, aliás, não preciso nem provar, isso é o óbvio durante. Vou responder mais as perguntas, depois eu peço ao Pai aberto. Vai lá. Leandro Vasconcelos, de Volta Redonda. Ingrid, é verdade que em breve seremos visitados por seres extraterrestres? Está uma onda agora, viu? Faz muitos... eu estou com 7 décadas de vida, 1 para 8. Eu vi tanto disso na minha vida, vi tanta coisa, tantas... E cada vez que preciso desviar a atenção de alguém, de um povo, inventam isso aí. Agora, ele perguntou se é verdade. Então, posso responder só quando vier um ET falar comigo aqui. Até vou mostrar ele para vocês. Se ele vier, eu digo, olha, fica aqui quietinho, eu quero que todo o povo que me ouve aqui na televisão, ao vivo, que todos vejam que tu és um ET, um extraterrestre. Porque, por enquanto, o único extraterrestre que eu conheço sou eu, que eu não sou desse mundo. Já disse há 2 mil anos, estou aqui só de passagem para cumprir a vontade do meu pai. Agora, um ET que nasceu lá fora, eu renasci aqui. Eu não sou daqui, mas renasci lá em Dayal, numa pequena aldeia que hoje tem um estado de cidade, até bonito, mas que eu nasci lá. Tem para aqueles que, indayalenses, que às vezes não gostam quando eu falo que era uma aldeia, que eles lembrem que no meu tempo de criança, lá não tinha nem calçamento. Era barro. Tinha a Praça da Bandeira lá. Eu fui com 1 ano e 8 meses para o Blumenau, mas sempre voltava lá. A família me levava. Não tinha terra. Tinha uma única rádio, muito depois, que era a Rádio Clube, na qual eu falei ao povo, e marquei um encontro na frente da prefeitura, vinha até gente até de carroça para me ver. Tenho todos a minha paz. E eu ainda assim, nem nasci no Rio Morto, que naquele tempo era um bairro do outro lado da ponte. Tenho minha paz. Você vai responder mesmo? Mais uma pergunta. Emílio de Natal, Rio Grande do Norte. Ingrid, me dê um conselho? É melhor adorar a Deus em secreto ou estar nas igrejas? Bom, isso aí eu já falei, não custa repetir. Prestem bem atenção, por que me odiaram tanto? Porque eu disse naquela época, quem quiser pode ver lá na Bíblia, se tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo do que se passa e te abençoes. Não mandei ninguém ir à igreja. E por isso me odiaram, porque aí, pronto, tinha um indivíduo para entrar na sinagoga, tinha que trazer uma vaca, um boi, ou em forma de dinheiro, para poder entrar, porque tinha muito pecado. Então tinha esse, que depois no âmbito da igreja do Constantino, a igreja romana, virou indulgência, né? Então, além do jantar do dízimo, então tudo isso aí acabou-se, na época, se acabaria se ele não tivesse me crucificado. Mas me crucificar justamente para continuar mantendo a jantar do dízimo, etc, etc. Então, agora, eu vou pedir ao Pai uma bênção. Só mais uma, por Tá, favor. vai. Aqui não tem. Tem muitas perguntas, vai lá. Tem. Léo do Gama aqui, Distrito Federal. Ingrid, o senhor sente saudade de aparecer publicamente na TV para que todos que não te conheceram voltem e te conheçam?
Eu não tenho saudade, mas a televisão pode vir aqui. Ó, por exemplo, já 2 vezes a produção do Fantástico me convidou para ir lá para dar uma entrevista para aquela, que é o Jô Soares feminino, lá, como é que é o nome dela mesmo? Tata Werneck. E eu, amorosamente, disse que pediu para uma benção e tal, mas que eu não podia ir. O Danilo Janeiro também me convidou já 2 vezes, não podia. Mas eles vêm aqui. Sejam muito bem-vindos, entende? Se vierem aqui. Aqui em Brasília, em 81, eu falei na televisão ao vivo durante mais de 1 hora, no programa do Álvaro Costa. E eu marquei um encontro com o povo na torre da TV, tinha mais de 5.000 pessoas lá me assistindo, enfim. Mas, note bem, 81, a maioria desses jovens que estão me ouvindo nem tinham nascido ainda. Né? Então, eu venho de uma longa estrada. Entende? A primeira vez que eu falei aqui na televisão em Brasília foi no Canal 8, na época, em 1980. Foi a minha primeira vez que eu vim a Brasília. Foi quando eu estava hospedado no Hotel das Américas e que o meu pai disse, quando eu abri a janela, que aqui é Nova Jerusalém. Isso em 80, olha só. Depois cada um que pense o que quiser. Quando já dizem os outros, pois eu sou louco sim, de amor pela humanidade. Se não fosse o amor que eu tenho pelos habitantes da Terra, não só pelos humanos, não, hein? São todos os seres que se movem sobre a Terra. Então, eu não estaria aqui. Já tinha desistido, mas eu obedeço ao Senhor, que me ensinou, mandou vir aqui ensinar a amar Ele acima de tudo e de todos. Tenho toda a minha paz. Agora eu pedi para a bênção. Quem quiser participar da bênção, é muito importante isso. Já sei de muitas pessoas que conseguiram bênção, resultado, porque abrem bem as mãos. Sim, as pessoas também que pediram a bênção também, tem gente esperando a bênção. Pois não, todos podem prestar atenção, abrem a mão assim, abram os olhos, porque vou ensinar a fechar os olhos na hora de comunicar-se com Deus, porque querem que ficam nas trevas. Eu, que sou o servo de Deus, o verbo de Deus manda que abram os olhos, para que com os olhos possais ver e sentir a presença do Altíssimo. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até breve e até sempre.